Sejam bem-vindos a mais um IPDcast. Quem vos fala é Matheus e hoje nós vamos falar sobre economia florestal, já que nós estamos cercados pela maior floresta, acredito eu, maior floresta do mundo, e vamos falar um pouquinho sobre o mercado de crédito de carbono. E eu acho que é impossível falar sobre crédito de carbono sem falar dele, né, que é o CEO da Tero Carbon, é o Francisco Higuchi, hoje aqui, sua ilustre presença. Pode falar um pouquinho sobre você, Claro. pessoal? Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou Francisco Higuchi, eu sou engenheiro florestal, né? Fiz meu mestrado e doutorado com dinâmicas e manejo de florestas tropicais amazônicas, e sim, é a maior floresta tropical contínua do planeta, esse é o termo técnico correto, tá? Mas ela é a maior floresta. Eu trabalho com florestas e clima há pouco mais de 20 anos, né? Desde do final da minha graduação, mestrado, doutorado, e aí depois empreendendo com consultoria. E mais recentemente, depois de 15 anos propriamente dito, trabalhando no mercado de crédito de carbono, eu fui convidado para liderar esse processo de estruturação e consolidação de uma certificadora amazônida, né? Para a gente poder trazer mais acessibilidade para da nossa realidade para o mercado de carbono, né?
E estamos aí, né, com a Tero Carbon desde 2022 e aos poucos dando cada vez um passinho de cada vez, sempre para frente. Foi 15 anos, né, então já tem uma vasta experiência, né, Ah, já pode falar, graças a Deus, pode falar com propriedade sobre o assunto. tenho experiência, sim, um pouquinho. Pouquinho só. Quando a gente fala de economia florestal no Amazonas, a gente está falando de quê exatamente? Olha, o universo florestal ele é extremamente vasto, né? Tem um leque muito grande de opções, né? Você tem o que a gente chama de produtos não madeireiros, né? Que é fruto, seiva, semente, né? E outras coisas, né? Que você não precisa necessariamente derrubar uma árvore. Tem a própria madeira. E agora, né? Nesses últimos anos, a gente tem encontrado uma nova vertente econômica que são os ativos ambientais ou os ativos ecossistêmicos, né? Que vem da floresta. O primeiro deles é o carbono, né? Porque a gente sabe que toda matéria orgânica ela tem carbono nela, né? Então a madeira, ela 50% do peso seco dela é carbono. Só que com o tempo a gente está vendo outras oportunidades aparecendo de outros ativos não tão um pouco mais abstratos, como por exemplo água, biodiversidade, por aí vai, né? Então, o nosso leque aqui é bem interessante, bem diverso. Falar sobre carbono e sobre floresta, né? Tá tudo interligado, a gente tá na maior floresta, então. Exatamente. E aí, desse pensamento, veio o pensamento de empreender nessa área? É um pouco. Na verdade, eu costumo dizer que eu fui empurrado para o empreendedorismo, né? A gente ouve muito esse termo aqui. É, eu sou filho de pesquisadores, né? Meus pais são pesquisadores do INPA, né? Do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Meu pai é engenheiro florestal e, diga-se de passagem, uma das principais referências globais nesse tema, né? Foi por isso que eu me aproximei tanto. Só que enquanto eu trabalhava com ele, dentro do laboratório de pesquisa, aqui no Brasil, né, para você ser absorvido pelo Instituto de Pesquisa, você Uhum. precisa passar por um concurso público. Sim, sim. E assim, até esperar isso acontecer, depois para ele acontecer, eu consegui passar, etc e tal, eu e mais três amigos, na verdade, eu, a minha irmã, o esposo dela e o meu compadre, nós decidimos, olha, vamos ter que procurar um outro caminho para a gente se Sim, sim. estabelecer. E na época havia muita demanda de consultorias específicas para o laboratório de manejo. Só que por ser um laboratório vinculado ao INPA, a gente não pode ficar fazendo consultoria. Sim. E aí então a gente, no jargão de empreendedorismo, a gente spin-offou uma empresa de consultoria. E aí, por isso que eu digo, eu fui empurrado Uhum. para lá. E aí, quando eu vi, 15 anos se passaram, eu já estava ali trabalhando em múltiplos projetos e começou assim. Mas com a base da academia, o que a gente se destacava era porque a gente conseguia enxergar oportunidades onde as pessoas só enxergavam floresta, né? Então, a mata, a floresta, as árvores. E a gente, com esse olhar mais técnico específico, a gente conseguia enxergar, não, aqui tem um ativo assim, tem um ativo assado, você tem carbono, água, madeira, produto não madeireiro, né, de todas as naturezas, né, fármacos alimentícios e artesanatos, etc, né? Então, foi mais ou menos nessa linha, assim. E aí depois é igual o banho de água fria, né? É duro na hora de você entrar, mas depois você se aclimata e acaba acostumando e agora é difícil sair. Então, nessa questão de crédito de carbono, ou na consultoria em si, pode dizer que você foi pioneiro aqui no estado do Amazonas? Não, assim, tô ali entre os pioneiros. Eu Entre não os. sei exatamente quem foi o primeiro a fazer, né, especificamente, mas a gente estava ali no meio. A gente brinca que nós começamos essa jornada empreendedora junto com a maioria do Brasil, né? As empresas mais antigas, todas elas têm mais ou menos essa idade, né? De 15 a 20 anos, né? Até porque o mercado de crédito de carbono ele não é tão antigo assim. A primeira vez que ele foi trazido à tona foi em 97. Uhum. Então não faz tanto tempo, né? É, mas aqui eu tive a oportunidade de participar de alguns projetos de pioneirismo. Então, eu fiz parte do grupo de trabalho do primeiro projeto de carbono florestal na Amazônia e no Brasil, né?
Então, estamos ali, Não, então, tamo ali no meio da turma dos cara, pioneiros, quando né? eu falei que ele falava com propriedade, vocês estavam pensando que era brincadeira. Não, 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 o cara é bom. Bom, e a gente tá falando muito sobre o crédito de carbono, mas o que que ele é na prática? Eu acho que eu queria uma explicação assim, desde o investidor a como ele alcança o ribeirinho. Você consegue fazer essa? Claro. Bom, o crédito de carbono, ele é uma representação de 1 tonelada de CO2 equivalente, né, de dióxido de carbono. O que isso significa? Ah, existe um fator no planeta Terra que é a camada de efeito estufa, né, que são aquele conjunto de gases que estão na nossa atmosfera que retém a energia que é refletida do Sol, né? Então o Sol manda a energia lá dele, ele entra no planeta Terra, uma parte é absorvida e uma outra parte é refletida, né, de volta. Parte dessa energia refletida ela é retida na atmosfera. E é isso que é essa situação que permite a vida na Terra como ela é, né? A temperatura média global ali na casa dos 18 graus, etc. e tal, né? Então, o que acontece é o seguinte: com a Revolução Industrial e o uso de combustíveis fósseis para energia, para todo tipo de coisa que você possa imaginar, e também, claro, o uso e a mudança da Terra, as emissões desses gases aumentou substancialmente e, consequentemente, aumentou a concentração deles na atmosfera, fazendo com que mais energia ficasse retida e, consequentemente, aquecesse aumentasse a temperatura média do planeta. Tá? Então, isso provoca uma reação, que é o que os cientistas chamam de uma mudança climática global. Tá? Não vai ser igual um filme hollywoodiano que do nada tudo explode e vira uma era glacial. A gente não espera isso. 2012 da vida. Exatamente, né? Não, não vai ser nada do tipo, né? Não precisa sair correndo. Mas o que acontece é que alguns eventos climáticos passam a acontecer mais frequentes e com maior intensidade. Um exemplo é, no Brasil sempre foi reconhecido como um país privilegiado por não ter nenhum desastre natural, né? E de repente começou a ter ciclone tropical lá em Santa Catarina. E aí teve uma vez, aí, opa, nossa, que coisa louca isso, que novidade. E de repente, todo ano tem. Então, isso não é que seja a evidência clássica, mas isso pode ser uma evidência dessa mudança climática. A gente tem períodos de estiagem ou de falta de chuva, ou eles ficando mais curtos ou ficando mais compridos. Os invernos ou mais rigorosos e concentrados em pouco tempo, ou eles dilatando e ficando longo, aquela coisa. Então, é isso que é o problema, né? E as consequências disso residem principalmente no nosso modo de vida. Por exemplo, o agronegócio. Se ele perde essa capacidade de prever quando vai começar a chover, quando vai parar de chover, quando vai começar a ficar frio, ele começa a perder safra. E aí perder safra, diminui produção, reduz o fornecimento de alimento na ponta, tudo colapsa, tá? Então, o que vem a ser o crédito de carbono? É justamente você fazer o efeito inverso da emissão. Seja reduzir a emissão do meio de um processo produtivo qualquer, seja evitar que uma emissão desnecessária ocorra ou remover aquela emissão que já tenha ocorrido. Tá? E isso tudo é contabilizado na forma de CO2 equivalente, dióxido de carbono, porque dentro dos gases de efeito estufa tem alguns, né? Como o dióxido de carbono, o óxido nitroso, o metano, que é proveniente da decomposição, e outros gases industriais que a gente chama, que é aqueles aerosóis e tudo mais, né? Só que para um mercado facilitar a comunicação, tudo virou CO2 equivalente, tá? Então, o que acontece? Toda e qualquer ação antrópica ou humana que comprovadamente demonstrar que evitou, reduziu ou removeu emissão, ela é passível de gerar um crédito de carbono. E aí, aquele que emite pode comprar esse crédito para compensar a sua emissão ou neutralizar ou fazer o famoso net zero, tá? Então, a ideia desse mercado começou com um mercado reputacional de diferenciação de marca. Então, você tem dois produtos similares, só que um compensa as emissões. Então, as pessoas podem tender a falar, não, poxa, eu quero
dar a minha contribuição, tá? E como que os empresários, para fechar a pergunta, como os empresários chegam no Ribeirinho, é justamente assim, né? Os ribeirinhos, eles têm, né, as populações tradicionais, etc., eles têm as áreas florestais ou as áreas agro que podem gerar esses ativos. Esses ativos, eles precisam ser certificados, né, verificados e depois devidamente registrados em plataformas específicas para estarem disponíveis para os empresários fazerem essa aquisição. A ideia do crédito carbono, principalmente para a floresta, começou com um discurso de pagar para conservar. Só que esse discurso não deu muito certo porque, um, ninguém gosta de pagar nada, dois, ninguém conserva. Porque se conservasse, a gente não tinha um problema. Sim. Então a gente agora está dizendo é investir para desenvolver. Então, um investir significa dinheiro que vai para ele voltar, e desenvolver significa você melhorar uma situação. Então, perdão, dentro de um projeto de crédito carbono numa comunidade ribeirinha, a ideia é que quando o recurso passar a entrar a partir disso, esse recurso vai ser utilizado para melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. Então, bem ou mal, o empresário ele vai estar contribuindo para reduzir a sua pegada carbônica na atmosfera, ao mesmo tempo investindo em desenvolvimento sustentável lá na ponta onde é mais necessário. Entendi. Bom, e agora, no meio da sua fala aí, eu não considero polêmico, mas tem gente que. Eu tinha que entrar nesse assunto, né? Fica à Eu vou ter vontade. que te enganchar aqui. Fica à vontade. Tem gente que acredita e contesta, né, que a emissão de poluentes no ar contribui para o efeito estufa, aumenta em 1 grau a temperatura global, e tem gente que já diz que isso não tem nada a ver. Eu queria saber de qual lado que tu tá dessa. Olha, então, pô, realmente isso é polêmico, né? Mas vamos lá. Existem os céticos, né? Que é o que a gente, que é o termo que a gente usa, né? Que são justamente essas pessoas que realmente acreditam que o ser humano, ou a atividade humana, não tem efeito direto sobre o tema. Só que depois do último levantamento do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudança do clima, que é o braço técnico-científico da ONU sobre o tema. Até mesmo o principal grupo de pesquisas dos céticos, que é o laboratório de Berkeley, confirmou e reconheceu que sim, de fato, a temperatura média do planeta está maior. Porque, e aí é importante a gente fazer uma diferenciação. Clima do tempo. Porque é muito comum a gente tá alguém em algum lugar frio e falar assim, e cadê o aquecimento global porque tá frio, né? Aqui em Manaus, rapidinho. Aqui Aham. em Manaus a pessoa pega e olha assim e fala, pô, tá nevando lá em Santa Catarina, lá em Blumenau. E aqui, quando é que vai chegar essa frente fria? Agora você vai entender, ó. Então, o tempo é diferente do clima, tá? Tempo é a condição de hoje. Então, hoje tá um tempo ensolarado. Amanhã pode chover, amanhã pode fazer frio, né? Difícil, mas enfim. Já o clima, ele é uma série histórica de pelo menos 30 anos. Então, quando o IPCC juntou todas a base de dados de temperatura média do ano, comparada com a sua respectiva série histórica de 30 anos para trás, a gente viu que, com o passar do tempo, essa média começou a aumentar. E aí até os céticos entenderam. Agora, o que está muito em aberto é o que vai acontecer se a gente bater 1,5 grau, 2, 3, e aí realmente existem inúmeros grupos de pesquisa no mundo inteiro, inclusive o grupo de pesquisa do Laboratório de Manejo do INPA, que é liderado pelo meu pai, estamos trabalhando para justamente melhorar esses modelos, para melhorar essa resposta. Vai. Uhum. Sim. Sem dúvida, né? Durante a pandemia, isso é interessante a contribuição, porque realmente isso aconteceu. 2020 e 2021 foi a primeira vez desde que a gente monitora, a gente, né, o meio acadêmico monitora, que houve
uma curva para baixo nas emissões globais. Só que não aconteceu nada com a temperatura. Ela continuou, digamos assim, linearmente subindo. Então, isso levantou alguns alertas para a comunidade científica para se a temperatura, porque a temperatura, na verdade, ela é o sintoma, né? É tipo a febre. Não sei o que eu tenho, mas eu tô. Uhum. Ok. Então, se a temperatura tem um efeito retroativo, ou seja, tudo aquilo que eu emiti hoje, ela só vai impactar na temperatura amanhã. A pergunta é quanto tempo essa temperatura demora para sofrer esse efeito? Porque a hora que a gente. Que eu li em alguns reports da vida, esses relatórios, que houve uma redução global de 20% das emissões. Algo nessa linha, né? Eu não sei, não posso Uhum. confirmar e nem recomendo ninguém levar ferro e fogo a esse número, mas houve sim uma redução. E não houve nada com a temperatura. E agora? E se for um efeito de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos? É preocupante, porque então nada do que a gente faça agora vai ter um efeito imediato para frente, né? Mas os números também, para consolidar o efeito da população ou das ações antrópicas no problema, né? É quando você correlaciona a curva de emissão anual com a de crescimento populacional. Aí não tem. Como se tivesse espelhado. Quanto mais gente, maior o consumo. E isso é natural. Você precisa de mais energia, mais alimento, mais água, mais moradia, vestimento. Precisa de mais tudo. Então, isso invariavelmente incorre em pressões sobre os sistemas produtivos e a gente acaba tendo que emitir mais. É copo, é comida, enfim, é tudo, né? Até a Então, própria respiração, né? Emite, então. exatamente, né? Então, para os céticos, o que eu digo é que é, você, ah, tipo assim, a gente pode até não saber o que pode acontecer, mas será que a gente deve arriscar e pagar para ver? Porque hoje a gente já tem notícias, na verdade todo dia sai notícia, né? A safra do hortifruti, São Paulo perdeu, o Rio Grande do Sul ficou todo inundado, o estado inteiro e tal, tal, tal. Será que a gente arrisca mesmo ficar sem isso, né? Eu acho melhor prezar pelo conservadorismo e tentar incentivar para a gente fazer o processo inverso. Então, para as empresas que produzem, eu não digo, parem de produzir. É só, pô, não existe nenhuma forma da gente melhorar, reduzir a nossa emissão, reduzir a nossa pegada? Não tem. Então, você não pode contribuir para que em outros lugares que é possível fazer isso, para que eles façam, por exemplo, reflorestar uma área é extremamente caro. Então, precisa de incentivo e Sim, investimento, sim. né? Eu prefiro acreditar assim. Então, para os céticos, eu falo, vamos tentar trabalhar em prol de um bem comum para todos nós, né? Bom, a gente é um instituto de pesquisa, então isso já foi pauta algumas vezes, né? E eu lembro que teve um comentário que foi, gente, vamos lá. O planeta Terra aqueceu e esfriou em vários milhões e milhares de anos, e hoje nós estamos aqui. Por que que vocês não conseguem pensar que ele vai fazer a mesma coisa? Tudo bem que a gente temos alguns anos, né, de evolução humana, alguns bilhões de anos de evolução Uhum. humana. Então a gente pensa que o planeta tá voltando a ser o que era, né? Uma hora ele é magma, uma hora ele entrou numa era do gelo Uhum. terrível. Então a ideia também, ao mesmo tempo que tem a pessoa que acredita, a pessoa que não acredita, e a pessoa que tá ali no meio que acredita que a Terra só tá sendo Terra, Uhum. né? Então, realmente é um debate que, pô, se juntar aqui. Então, não discordo disso, realmente. O planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos e muita coisa aconteceu, né? Então, os próprios dinossauros, para quem acredita em dinossauro, vieram e foram, né, e tal. E por isso que eu também digo que digamos assim, o jargão também está equivocado. Não acho correto a gente dizer salve o planeta ou salve a floresta. Porque, por causa disso. Sim, sim. Agora, o que eu tento pregar, digamos assim, salve a humanidade. Uhum. Salve o nosso modo de vida. Ou seja, é como você falou, você quer salvar a floresta? Sai de perto, não toca, vai embora. E não é isso, né? A gente precisa salvar o nosso modo de vida, a nossa cultura e melhorar ela. Então, existem pessoas sim que querem morar no meio da floresta
por que não elas não podem morar lá com os benefícios que a gente tem da vida comum, como energia elétrica, com internet, saneamento básico, né? Eu Uhum. ouço muito a manutenção da cultura tradicional das comunidades indígenas. Fico meio assim porque, poxa, mas peraí, o que que você quer que tipo de Uhum. cultura você quer manter? Eu não queria eu queria que eles tivessem saneamento básico, água encanada, né, água potável, etc e tal. Isso não faz parte da cultura dele, né? Mas será que não é bom? Enfim. Então, por isso que é importante, realmente, o planeta Terra teve vários eventos cíclicos, a era do gelo, as eras glaciais, né, na sua etc. Agora, a gente precisa dar um jeito de esticar a história humana um pouco mais, porque Sim, sim. mesmo os dinossauros, a gente fica falando, né? O meu filho adora dinossauro, então eu manjo um pouco. Eu Sim, tô sim. dizendo, tô botando a culpa do meu filho, mas eu também gosto, né? Mas os dinossauros, eles viveram há milhões de anos atrás por milhões de anos. Então não foi que eles tiveram uma passagem de pouco mais de 20 mil anos. Não, não. Tem animal que viveu de 70 milhões de anos atrás a cento e poucos milhões. Ou seja, ele viveu 50 milhões de anos ali Sim, no sim. planeta. E nós vamos ficar só 50 mil anos? Ah, acho pouco. Não, não é certo. E não teve nenhum meteoro por enquanto, então eu acho que a gente pode sim encontrar um equilíbrio entre produção, entre vida, entre entretenimento, alimentação e tudo mais. Assim, tem muita gente no mundo inteiro trabalhando todos os dias para gerar, para evoluir esses processos produtivos para eles serem cada vez mais sustentáveis, né? E é isso, né? É, Então, e é aí. cíclico, mas É. calma, né? Vamos esticar um pouco. E aí, você falou de meteoro, vou voltar aqui, senão a gente vai entrar já na astrologia, na astronomia e vamos embora. Vamos lá. A gente ouve falar de dois mercados, que é o regulado e Isso. o voluntário. Isso. Você pode explicar um pouquinho pra gente? Claro. Bom, o mercado regulado é quando existe uma lei que obriga ou as empresas que emitem, ou as pessoas físicas ou jurídicas que emitem a reportar, monitorar, reportar, reduzir e compensar. Então é uma obrigação, é que nem pagar imposto, né? Não importa se você quer ou não pagar, você vai pagar independente. E se você não pagar, existem consequências, né? Sanções e tal, até né, no caso de imposto, tal, até a cadeia. Tá? Então, o mercado regulado é basicamente isso. Então, o legislativo estabelece as regras, estabelece um órgão central de registro, etc. e tal. Já o mercado voluntário é quando uma empresa voluntariamente fala: não, não, eu não me importa as minhas metas, não me importa uma obrigação nenhuma, eu quero contribuir com algum projeto. E o mercado começou assim, né? Ele começou em 97, quando na COP de Kyoto, né, através do protocolo de Kyoto, eles propuseram: olha, vamos criar um mecanismo de flexibilização, porque era o consenso de que era necessário reduzir as emissões globais, só que para fazer isso é extremamente complicado, é extremamente difícil, envolve investimentos de grande natureza e tudo mais. E aí eles pensaram: não, então vamos criar um mecanismo de flexibilização, que era justamente o mercado. E aí, é claro, como tudo, começa de uma forma voluntária, passam, ver o que dá certo, para a gente começar a pensar como qual que vai dar certo. Mas mesmo o mercado voluntário não ter uma regulação própria, ele é, digamos assim, autorregulado pelo mercado. Ou seja, existem alguns critérios de elegibilidade que precisam ser seguidos para um projeto ser passivo de gerar crédito de carbono. Então não é qualquer coisa de qualquer jeito. Existe uma lista de regras que precisa ser seguida, tá? E aí, em termos de diferenciação também, é óbvio, o mercado regulado ele tem condições comerciais melhores, tem liquidez mais assertiva, porque as pessoas precisam comprar, né? Mas o mercado voluntário ele é mais descentralizado, ele é mais ágil, né? Ele pode ser aplicado em qualquer lugar, sobre qualquer condição, né? Desde que siga algumas regras. O mercado voluntário é o mais, entre eles, ele se destaca mais porque ele é mais ágil. Tá? Mas aos poucos os países no mundo inteiro estão regulando. O Brasil, inclusive, está cada vez mais próximo de uma regulação completa do mercado de crédito de carbono, né? Ano passado mesmo foi sancionada uma lei no final do ano
que é a lei do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, né, que foi a lei mais assertiva acerca do tema propriamente dito. Então a gente está próximo de implementar o mercado regulado O nacionalmente. que seria essa lei? Bom, a lei ela dispõe de algumas regras e premissas e prerrogativas para criar um sistema de mercado de emissões, né? Então, os pontos principais que eu julgo os pontos principais dessa lei é o estabelecimento de metas, né? Em que lá diz assim que empresas que emitem a partir de 10 mil toneladas de carbono por ano vão precisar monitorar suas emissões, reportá-las e traçar estratégias de redução. Aquelas que emitem acima de 20 ou 25 mil, não me recordo exatamente o número, elas estão na categoria de que elas vão ter que fazer tudo aquelas que as outras que emitem 10 mil fazem e mais compensar as suas emissões. Então, essencialmente, essa lei cria a demanda por crédito de carbono. Agora, como os créditos de carbono serão, quais são as regras para gerar esses créditos de carbono, ainda a gente falta algumas coisas, mas a gente suspeita que não vai ser tão diferente das regras do mercado voluntário, porque, né, não adianta tentar reinventar a roda, né? Existem alguns pontos que podem e devem ser discutidos, né, no nosso legislativo, mas essencialmente os critérios de elegibilidade vão seguir mais ou menos o mesmo padrão. Essa era realmente a próxima pergunta, né? Se a gente já falou sobre quem compra, mas quem pode gerar o crédito de carbono e quem pode gerar o crédito de carbono aqui no Amazonas? É o indígena, é o agricultor? Todo mundo. A verdade é que todo mundo é passível de gerar crédito de carbono. A grande questão é a escala e volume, né? Então, nós mesmos aqui, se a gente. Vamos supor que eu estou usando esse copinho de plástico. Se eu, em vez de, quando eu sair daqui, jogar esse copinho de plástico, eu levar esse copo de plástico comigo e usar ele para tomar água por onde eu passar, eu basicamente estou reduzindo o meu consumo de copo de plástico. Então, isso, para todos os efeitos, gera um crédito. Só que é tão pouco que é difícil você mensurar isso, né? Então, até para fazer um. Então, dentro desse universo de mercado de carbono, é possível gerar crédito de carbono no meio urbano, no meio rural, né? No industrial, comercial, qualquer que seja, né? Mas aí, como aqui a conversa é justamente para integrar com o pessoal da engenharia florestal, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. Então, no meio agro, e aqui no nosso caso, o meio agro é basicamente florestal, é, é, proprietários de terra, né, aqueles que possuem de fato a propriedade, a custódia, a concessão do uso daquele imóvel, eles são passíveis de gerar crédito de carbono, seja por meio de projetos de conservação, preservação, manejo, reflorestamento ou algum cultivo mais sustentável do que o padrão, né? As comunidades tradicionais, as comunidades indígenas, quilombolas e tudo mais também podem aderir a esse tipo de projeto, só que eles têm umas condições específicas por conta da natureza jurídica do território. Então, unidades de conservação, terras indígenas, territórios indígenas, territórios quilombolas, eles precisam ter a participação do seu órgão gestor específico, no caso. O ICMBio, o FUNAI, né, e outras instituições governamentais de comando e controle, como o Ministério Público, por exemplo. Então, todos eles podem, né? Depende das regras específicas. A distribuição do recurso, quando isso acontece, quando é uma terra privada, é do dono. Quando é de uma unidade de conservação, geralmente os recursos são atribuídos a benefícios para a comunidade, ou seja, capacitação, melhoria na infraestrutura, educação, saúde e etc. Tá? Então todos eles podem. Bom, eu vou vir com mais uma bombazinha aqui, rapidinho. Eu queria saber qual o preço da floresta, porque a gente já sabe que é medido na tonelada, né? Uhum. Mas quanto vale um crédito de carbono gerado na Amazônia? E eu queria saber se esse valor muda, né? E desse valor, quanto realmente chega na mão de quem deveria? Porque a gente tem essa vertente também, né? Perfeito. É, aham.
Beleza, vamos lá, por partes. Então, primeiro com a dela que é mais É, a fácil. dela que é mais simples. Placas, painéis fotovoltaicos de geração. Bom, se você for olhar exclusivamente na geração da energia, é óbvio que ela vai ter um impacto menor no meio ambiente do que a energia que a gente consome hoje aqui em Manaus, né? Porque aqui em Manaus vem de Balbina ou vem da termoelétrica, né? Então, ambas têm emissões, sim. Agora, do painel, você também pode considerar as emissões para construir e vender esse painel, tá? Então você pode ter um olhar mais amplo ou mais restrito, mas de certa forma ele contribui, tá? Aí agora, mas se eu colocar painel fotovoltaico na minha casa, eu vou ter direito a crédito de carbono? De novo entra na questão de volume e Muito. escala. Talvez não sozinho, mas de repente um bairro inteiro, talvez sim, tá? Agora com relação à pergunta, a sua pergunta. Bom, qual o preço da floresta? Esse é uma pergunta muito legal, porque eu acho que ela não tem preço. Ela Com é, certeza. é um valor imensurável, tá? Por muitas coisas. Não só pelo carbono, não só pela madeira, não só pelo produto não madeireiro, mas por absolutamente tudo. Inclusive pelas informações genéticas evolutivas que ela detém, a biodiversidade, que é o real valor que tem a nossa floresta, tá? Então, eu acho eu tenho dó quando eu vejo o desmatamento desenfreado e ilegal, porque a gente Sim. está perdendo coisa que a gente nem sabe que existe lá e por nada, tá? Agora, o preço do crédito de carbono, esse varia, né? Mercado voluntário, mercado regulado tem diferença. O mercado regulado é um valor bem maior. No mercado voluntário, depende principalmente do tipo do projeto e das partes e do as atividades que esse projeto vai conduzir e das partes envolvidas, que envolve muito publicidade e marketing, né? A gente hoje tem notícia. Também é difícil você colocar um ponto assertivo nisso, porque o máximo que a gente tem são relatórios de empresas de consultoria descentralizadas que sondam o mercado de modo geral, mas não tem aonde, olha, tipo um banco central para é aqui que eu vejo, né? Mas o preço do crédito carbono ele varia de 5 até $50, né? Apesar que a gente tem visto alguns créditos de carbono sendo comercializados abaixo desse valor de $5. Mas isso é principalmente por conta de alguns projetos que têm alguns problemas e estão, entre aspas, empacados. Mas tem-se notícia de, por exemplo, ontem mesmo saiu uma notícia que a Microsoft fez uma compra, ou fez Sim, um sim. compromisso de compra de crédito de carbono de um projeto de reflorestamento que ficaria na casa de $50, tá? O crédito de carbono, tá? Agora, como esse dinheiro chega? Isso é esse é uma que eu não consigo responder assertivamente, porque, de novo, não tem como saber especificamente. Ah, em projetos de unidade de conservação, como eu falei, muitas vezes não chega o dinheiro para a população, mas chega, por exemplo, uma escola, uma UBS, uma ambulância, né, que é para os Sim, sim. ouvintes que não são da Amazônia, a ambulância é Sim. uma ambulância de barco, né, um barco que é ambulância, né? Não chega assim. Para os proprietários privados, já eles detêm a custódia do crédito, então eles propriamente comercializam, mas o mercado ainda está sendo negociado esses créditos por meio de intermediários, tá? Ou seja, sempre tem a famosa comissão, tá? Então você vende um crédito carbono por 5 e aí o intermediário, a pessoa que está fazendo a intermediação, tem uma porcentagem daquela venda para quem compra, né? Aos poucos estão começando a aparecer algumas plataformas de marketplace, hoje principalmente apenas para listagem desses projetos, né, para você ter o máximo de alcance das pessoas. Então vão começar a aparecer os balcões de negócio, né, onde aquelas plataformas de cripto, onde você pode literalmente Sim. comprar e vender cripto, né? Então vão começar a aparecer isso aí. Mas sempre vai haver aquela taxinha básica da coisa, tá? Também vai haver aqueles que eu chamo de os especuladores, que é aquela pessoa que compra o crédito de carbono hoje, segura para revender amanhã. Aí é claro que hoje ele compra por 5, amanhã ele vende por 10 e ele não vai repassar a diferença do quanto ele Sim, pagou, sim. então fica para ele, tá? Então, mas de um modo geral, com
Aí eu fazendo um merchan um pouquinho da Tero, com a Tero, pelo fato dela criar uma carteira digital e essa carteira digital fica sobre a custódia do dono do crédito, seja o comunitário, seja o dono da terra, ele vai poder receber o dinheiro integral e só usando as taxas dos comissionamentos, ou seja, não vai ter Sim. tanto atravessador para todos os efeitos, tá? Mas ainda algumas coisas precisam avançar, Sim. sim, com certeza. Mas tu já falou sobre a Terra e eu ia acabar puxando pra Terra também, é porque não tem como, né? Eu queria saber, hoje tu disse que tu trabalha com consultoria. Tu faz também essa mediação entre o comprador de crédito e o vendedor de crédito? Não, não. Quando eu assumi o papel de liderar esse processo de estruturação da Tero como uma certificadora, eu eu preciso ter o compromisso de ser um pouco mais isento. Então eu presto consultoria, mas eu não elaboro mais projetos, né? Eu ajudo a conectar, mas eu não intermedio compra e venda, né? Não Entendi. trabalho com comissão, né, nesse sentido, né? Mas já tive oportunidades disso, né? E é realmente uma negociação. é, é, não é simples, porque geralmente você está falando. Como é um mercado já globalizado, você está falando de um mercado dolarizado. Então, geralmente são cifras altas e não é qualquer um que tá disposto e nem tem condições de fazer certos movimentos, né? Mas o mercado está avançando. A liquidez desses ativos foi muito pior que hoje. Hoje já está um pouco melhor. Né? E no teu pensamento como empreendedor, que tipo de negócio surge ao redor desse mercado? Fora o que tu já presta, né? Teria outros mercados a serem explorados? É uma cadeia produtiva, é uma nova matriz econômica completa. Tem de tudo. Vai ter de tudo. Da mesma forma que até para comunicação, né? Então, da mesma forma que a gente tem o pessoal da comunicação de esporte, de política, vai ter uma comunicação exclusiva só para o mercado de carbono, para falar de tendências, para falar de padrões, para falar sobre mercado, etc. Né? A gente tem o jurídico, né? Esses contratos hoje precisam ser elaborados com muita atenção, porque você está comercializando um ativo que está na floresta. Mas isso não quer dizer que você está vendendo a floresta ou a terra propriamente dita. E essa sutileza precisa estar Sim. bem enquadrada judicialmente. Contador. Você vai precisar de contadores, você vai precisar de designers, você vai precisar de publicidade, enfim, administração, gestão do projeto, porque não, assim, é muito comum, né, as pessoas imaginarem, não, eu tenho uma floresta, é só deixar ela lá. Não, você precisa fazer algo com ela, né? Então você precisa monitorar ela. Para monitorar, você precisa ter uma equipe, e essa equipe precisa ser gerida, os produtos precisam ser reportados, para isso você precisa editá-los, você precisa traduzi-los e tudo mais. Então é uma nova matriz econômica, é um tema super interessante. E para nós, especialmente para o Amazonas, que tem uma economia muito centrada no polo industrial de Manaus, ter uma oportunidade de uma nova matriz que tão pungente quanto é o do mercado de carbono é extremamente animador, sabe? Então, em termos de empreendedorismo, o céu é o limite. O céu é literalmente o limite. Gente, já confesso aqui que estarei entrando no mercado de marketing de carbono. Ok, Bom saber, bom pois é, saber, bom saber. entrarei no mercado de marketing de carbono, é isto. E falando um pouquinho já sobre formação, né, sobre a tua formação, a gente já sabe como tu começou, o que que te puxou para ali, mas a gente sabe também que a engenharia florestal é um assunto novo, né, digamos assim, comparado com todas as outras faculdades, né, eu acho que você pode me dizer quando que começou essa. Claro, bom, na verdade, um segredo da família é que quando eu era mais novinho, o meu pai, eu nunca vi meu pai levar trabalho para casa, se trabalhar em Sim, casa, sim, né? sim. E ele sempre viajou muito por conta, né, dos compromissos que ele tinha. E quando eu tive que decidir que tipo de vestibular eu teria que fazer, eu pensei, eu quero ser igual ao meu pai, trabalha pouco e viaja muito. E aí eu decidi fazer engenharia florestal, mas aí depois
eu vi, né, quando eu comecei a trabalhar, eu vi que não, peraí, meu pai não trabalha pouco nada, ele trabalha muito, é ele que não traz para casa, né? E essas viagens são legais para quem tá olhando de fora, porque viajar a trabalho é completamente diferente que viajar a Ver as lazer. fotos no Instagram e. Quem vê Instagram não vê coração, não é isso? Realmente. Bom, mas então foi na brincadeira que eu decidi, mas é claro que eu fui atrás, eu participei daquelas feiras de profissão, eu Sim, vi, e sei lá, algo falava assim, eu pensava assim, pô, mas engenharia florestal, você trabalhar com florestas, com grandes áreas, eu acho legal, bacana e tal. Quando prestei vestibular em vários locais, na época ainda era vestibular que você fazia em cada cidade, você fazia um tour, né? Eu fiz em Manaus, Viçosa, Lavras, São Paulo e fiz em Curitiba, né, na Universidade Federal do Paraná. E passei lá e eu falei, bom, eu vou estudar fora, né? Vou tentar essa experiência, né? Quando começou a faculdade, aí começaram algumas disciplinas específicas, eu falei, não, engenharia florestal é legal pra caramba, é isso que eu quero mesmo. Dentro do universo da engenharia florestal, tem de tudo. Tem de tudo mesmo. Você pode trabalhar em escritório, pode trabalhar direto na floresta, sendo gestor de grandes áreas florestais. Você pode trabalhar com tecnologia de processamento de madeira. Então, isso daqui, esse simples. Essa, cadê a câmera central? essa Pra aqui, mostrar aí. essa Essa bandeja aqui, bandejazinha aqui, isso aqui tá? faz parte de tecnologia da madeira, né? Tudo bem que é de bambu, mas faz parte da tecnologia da Sim, madeira, que é sim. uma das ocupações do engenheiro florestal, né? Então, a mesa nossa aqui, a MDF, é tecnologia de aproveitamento, então, de madeira. Então, é uma profissão bastante interessante, né? E no caso agora tem mais um que é na parte do carbono, né? E eu brinco que o profissional mais bem preparado, de cara, assim, que é aquele que sai da universidade mais bem preparado para ter acesso ao mercado, para aderir ao mercado de crédito de carbono, é o engenheiro florestal. Porque a gente aprende desde cedo que, árvore tem carbono e como medir esse carbono na árvore. Então, esse já de cara. Agora, é claro, qualquer profissional que sai da universidade e queira se capacitar nesse mercado, hoje existem inúmeras capacitações online, né, e presenciais que vão capacitar esse profissional para acessar esse mercado, né? Todo mundo pode ter acesso, né? Eu fiquei aqui na minha cabeça, medir o carbono da árvore. Realmente, então, tipo, tem esse estímulo, né? Tem esse ganchozinho. E aí, eu tenho que jogar mais essa. Hoje vai ser lotado Hoje é de. polêmica, hoje é Hoje é polêmica. polêmico, né? Já tô pensando no esporte já que eu vou fazer. Vamos lá. Eu queria que tu falasse um pouco, e eu acho que tem a ver, porque realmente essa briga de vai desmatar, não vai desmatar, Hum. é sobre a BR, né? Hum. Aquele que é uma hora aceitaram, vamos fazer, e aí quando chega na hora de fazer, então, tem que ter isso aqui, tem que ter aquilo ali, isso aqui tá errado. Queria que tu falasse um pouquinho sobre. Pô, cada, cada tijolo que Hoje eu você, tô. cada tijolo que você me joga aqui, mas vamos lá. Primeiro, eu acho que nós todos temos o direito de, né? Até a nossa ministra falou que algo parafraseando ela, né, que não era razoável só para passear. Eu acho que é sim. Ou por que não? Qual é o Sim, problema sim. disso, né? Agora, realmente, a gente não tem. Muito se usa a justificativa de, porque não tem tráfego e tudo mais. Não tem porque a estrada é horrível. Sim. Porque eu acho que se ela Inclusive fosse. está interditada, né? Exato, então, e eu acho que se ela fosse uma autobahn alemã e tal, eu acho que teria muito Teria, com tráfego, sim. certeza. E, mas enfim, agora, o processo de revitalizar ela e reconstruir e deixar ela transitável, ela invariavelmente vai ter que passar pelos protocolos burocráticos que tem no Brasil de Sim, licenciamento, sim. de estudo, disso, daquilo, e que, inevitavelmente, quando você transformar essa estrada numa estrada tipo uma rodovia APR, tipo a 174, é inevitável que você vai precisar de pontos de controle, postos de combustível, com postos de combustível, pontos de descanso, Sim. pontos para se alimentar, para, por exemplo, banheiros, né? Pontos de socorro, né? De atendimento para alguma pessoa passar mal, algum acidente e tal, tal, tal. E isso traz pessoas, traz negócio, traz.
movimento e tudo mais, e invariavelmente vai gerar um impacto. Sim, É vai. lixo, é ocupação e tudo mais, mas assim, isso pode estar contemplado no plano de revitalizar essa BR, sabe? Então eu gosto da ideia de termos uma BR, né? Para a gente poder passear, para poder Sim, sim. escoar insumos e commodities. Mas eu acho que também não pode ser feito de qualquer jeito e também não adianta só jogar uma massa asfáltica ali e deixar acontecer, não. A gente precisa de pontos de controle, a Sim, gente sim. precisa que o desenvolvimento das margens da BR seja feito de forma ordenada, seguindo os critérios da lei. Né? Então, eu gosto da ideia, assim. Até porque me interessa poder pegar o carro e viajar. Sim, né? Eu Poxa, poder acessar. né? Qual é o problema disso, Eu né? tenho amigos que eles são motoqueiros, né? E eles costumam mandar foto no nosso grupo. Gente, eu vim pra Boa Vista de moto e eu acho que facilitaria também, né? Claro, A ideia é facilitar, né? claro. Essa transição. E aí, eu acho que eu já tenho que puxar também um assunto que é os empresários e investidores, eu acho que não tem tanto, não gostam tanto, né, da engenharia florestal, da ideia de eu tenho que pagar por isso, eu tenho que fazer isso tudo só se eu quiser construir. Eu queria saber como é que vocês fazem para essa relação ser mútua, né, ser amigável de certa forma. Esse é um desafio, né? Eu quero fazer qualquer investimento numa área verde, eu preciso licenciar, preciso ter vários custos. Isso não foi o engenheiro florestal que bolou isso, não, viu? Foi a legislação de modo geral. Mas a verdade é que o engenheiro florestal ele vai poder, de forma objetiva e assertiva, dizer o que tem naquela floresta e para que serve cada coisa. Qual serve no sentido de se ele tem utilidade no mercado. Então, você tem diferentes espécies de árvore que com qualidade de madeira específica. O engenheiro florestal pode falar, olha, essa espécie aqui, a madeira dela é boa para embarcação. Essa espécie aqui já é boa para movelaria e por aí vai, né? E também é possível da gente poder identificar oportunidades na floresta. Porque, até conversando antes, né, que muito se aqui na região acha que a floresta ela é um obstáculo para o desenvolvimento, né? Enquanto não, ela é apenas uma floresta, A ela gente não tem está que te... agradecer por ser contemplado por Exato. essa E floresta. dentro dessa floresta existem múltiplos produtos que o engenheiro florestal pode ajudar a medir e identificar isso. Como que a gente dialoga com esses empresários que se incomodam com esse tipo de coisa? É falar assim, olha, não adianta reclamar, você vai ter que fazer. Eu não posso não concordar também. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o melhor trabalho possível, da forma mais ágil, Sim. objetiva, pra gente como tirar um band-aid. Vamos arrancar logo isso de uma vez, vai doer na hora, mas depois ele passa, né? Bom, e aí voltando para o mercado de carbono, né? Muitos céticos, eu posso dizer assim, acusam de ser uma licença para poluir, ou greenwashing, né? Que é a maquiagem verde, para quem não conhece, acontece muito, inclusive. Eu queria saber se tu pode falar sobre. Olha, é difícil, porque se você for pensar assim, vamos entender como é que funciona o mercado, né? É, para produzir esse copo, eu emito, logo aí existe uma obrigação moral ou legal para eu compensar ou reduzir essas emissões. Aí, e além disso, eu para compensar, eu digo, mas você pode comprar crédito de carbono para compensar isso. Aí falar, então tá bom, eu fiz o máximo que eu pude, reduzi o máximo que eu pude, e agora eu vou comprar os créditos de carbono para compensar essa emissão para eu continuar produzindo. Olha, se você for ler a ferro e fogo essa situação, é justamente isso, né? Sim. Mas Licença para continuar sim, sim, realmente. emitindo. Mas a verdade é que, de novo, eu acho que faz parte um pouco desse discurso de nós contra eles, sabe? Então, a questão toda é, nós precisamos salvar a humanidade, o nosso modo de vida, e da mesma forma que a gente precisa do copinho plástico ainda, ele tem um impacto demais. Então, vamos
vamos investir, então, em compensação, vamos investir em alguma coisa que vai criar uma atividade econômica sustentável que gera benefícios para todo mundo, né? Então eu digo que, olha, eu não me concentro tanto nisso, eu me concentro mais no impacto positivo que vai acontecer na outra ponta, né? Para essa turma, uma hora ou outra vai ficar caro para fazer o copo, ele vai ser obrigado por ele mesmo a buscar alternativas, né? Sim. Mais sustentáveis, né? E hoje a gente parece que a gente está atacando aqui as grandes empresas, mas não é, gente. É literalmente uma preocupação. Então, como toda preocupação, tem um causador e tem uma resolução, né? E eu queria parabenizar também, né, algumas empresas daqui, eu não vou dizer o nome por motivos, né, mas empresas que pensam em explorar a Amazônia de forma verde, que trabalham com cosméticos, trabalham com perfumes, tem algumas da indústria alimentícia que trocaram o copinho de plástico pelo copinho de papel. Canudo, você reclama daquele canudo porque ele é mais molinho, mas ele está ajudando, de certa forma, ele foi uma medida sustentável e viável de manter o canudo, porque a gente sabe tudo que o canudo afeta, né? Todo o mal que ele traz. Mas hoje eu acho que tem realmente empresas que pensam nisso e exploram esse mercado aqui na Amazônia, né? Eu acho que no Brasil como um todo, né? Que algumas são a nível global, né? Exatamente. Não, Hum, e você tem razão, não é uma questão de demonizar as empresas. Sim, Nenhuma. Nem aquela que não trabalha com isso, né? O ponto é que no final, por que produzem copo plástico, né? Vou pegar o exemplo. Porque tem gente que consome. Então, sim, se a gente consome, é importante para nós. Nós damos sentido a isso. Ou seja, não adianta demonizar. Se basta não consumir. Você não quer? Se todo mundo parar de consumir copo plástico, eu digo para você, no dia seguinte a indústria fecha, porque ninguém vai ficar produzindo e gastando dinheiro sem retorno, né? sim, sim. E no final a gente precisa de energia, a gente precisa de internet, a gente precisa de celular, a gente precisa de tudo. Então, responsabilidades comuns, É, porém diferenciadas. e responsabilidade de evolução, né, do ser humano, porque Sim. a gente construiu tudo isso, hoje a gente tem esses confortos, e infelizmente alguém, entendeu? A gente está tentando mediar, mas no momento a floresta foi que pagou o preço, né? E hoje em dia a gente tenta contornar isso. Mas vamos lá, sobre os desafios locais. Qual é o maior gargalo desse mercado de crédito de carbono no Amazonas hoje? Fundiário. Fundiário. Sem dúvida. É tipo assim, ele tá em primeiro e o segundo tá lá embaixo. É fundiário, porque a gente tem alguns problemas. Primeiro, a quantidade de imóveis rurais ou propriedades ou áreas de terra sem documentação ou com documentação incompleta ou com sobreposição de documentações, tudo mais. O segundo ponto é que nós não temos ainda um, um ambiente centralizado oficial para você checar se uma propriedade tá ok ou não. Você sempre precisa. Você tem um documento do INCRA ou do órgão estadual de terras, mas ao mesmo tempo você precisa de um cartório, você precisa de uma certidão disso ou daquilo. Então, o fundiário é sem dúvida um dos principais gargalos. Aí tem outros, que é tamanho de propriedade viável para um determinado tipo de investidor, investimento, linhas de crédito para isso, né? E, por incrível que pareça, material humano. Faltam profissionais nesse meio. Então, literalmente, quem está precisando e procurando essa linha de trabalho de mercado de carbono é um que tem menos profissionais disponíveis e capacitados para isso. Então, para o engenheiro florestal que está aí solto na pista, como diz os jovens, procure se capacitar, procure entender, porque certamente vai haver oportunidade para você nesse mercado, né? E aí, como é que a gente consegue essa capacitação? Porque tem que ser só engenheiro florestal? Pode ser Não. outra vertente? Aí depende da atividade que você vai conduzir. Então, por exemplo, quem quiser trabalhar com a mensuração de carbono em florestas,
é recomendado que sejam profissionais ligados ao setor de meio ambiente e agrárias, né? Biólogo, agrônomo, engenheiro florestal, até o engenheiro ambiental até certo ponto e tudo mais, né? Mas qualquer profissional pode buscar esse tipo de capacitação para operar no mercado de crédito de carbono. Como eu falei antes, vai precisar de todo tipo de profissional. Então, hoje, por exemplo, para alguém fazer para você que falou agora, pô, quiser trabalhar numa. Tipo, para você falar sobre o mercado de crédito de carbono em termos de publicidade, é importante não cometer deslizes de semânticos, né? Então, evitar palavras específicas que podem induzir alguém a acreditar, ter uma percepção equivocada e depois cair num greenwashing da vida, né? Sim, Então, sim. por exemplo, vamos supor assim, uma empresa ela vai lá e compensa as emissões dos colaboradores. Ou seja, ela, sei lá, ela quantificou as emissões de que cada pessoa que trabalha naquela empresa, né, ela compensou. Ela não pode dizer que ela é carbono neutra, entendeu? Uhum, Então, sim. aí, se ela faz uma propaganda dessa e algum acionista, algum pode se sentir lesado por isso, ele pode recorrer à justiça, tal, Sim, tal, sim. tal, né? Em termos de onde procurar essas capacitações, está cada vez mais aparecendo mais institutos, instituições e profissionais que estão promovendo esse tipo de capacitação, né? Você tem online, você tem algumas instituições físicas, né, presenciais para fazer, né? E é possível, né? Hoje em dia tem MBA, pós-graduação, tem uma universidade do carbono aparecendo lá em São Paulo. Então tem bastante coisa, né? É isso, gente, marketing de carbono. Eu vou chegar lá, calma aí. Vocês vão ver. Bom, e Manaus tem um modelo econômico consolidado com a Zona Franca, eu posso dizer assim, né? A economia do carbono pode ser um modelo complementar ou talvez um futuro substituto para esse desenvolvimento? Olha, não digo substituto, é difícil, né? Mas ele pode sim ser um modelo complementar, tá? Inclusive, um dos nossos mentores e apoiadores mora, o professor José Alberto da Costa Machado, foi ele que me alertou com relação a isso, né? Ele falava assim, porque a bioeconomia vai ter um papel importante no PIB do Amazonas, né? Aí ele brincava e falava assim, pô, mas você tem que comercializar R$ 1 bilhão em Piaçava, por exemplo, para ter Uhum. um traço no PIB, né? E realmente é isso, né? Para você ser uma cadeia produtiva significativa dentro do PIB de Manaus para se complementar ao polo industrial de Manaus, você tem que pelo menos 1 bilhão. E no mercado de carbono isso é possível. Hoje, se você olhar os números e a quantidade de carbono que tem estocado na nossa floresta, comparado com o valor do carbono, sim, a gente consegue ter uma contribuição bem significativa. Tá? Agora, substituir eu não acho Não, adequado, até para a gente sair de uma dependência do polo industrial para ficar numa dependência do mercado. Não, eu prefiro a gente dividir bem direitinho entre vários setores da economia. E tu acha que em algum momento o Amazonas pode ser uma referência, uma potência mundial, já que a gente, a nível floresta, né, que a gente tem uma grande quantidade, eu queria saber o que que falta pra gente, se a gente pode chegar lá, o que que falta pra gente chegar lá. Podemos e chegaremos lá, com certeza. O Amazonas é o maior estado da Federação Brasileira. Ele é o estado mais bem preservado. Tem uma das melhores, se não a melhor economia do norte do país, tá? É, comparado com as outras capitais da região amazônica, Manaus é a cidade mais, digamos assim, estruturada, né? Tivemos Copa do Mundo aqui, sediamos jogos da Copa do Mundo, sediamos jogos das Olimpíadas, né? É uma cidade que a economia pulsa e eu acho que o que falta é, às vezes assim, parece assim ingenuidade, mas às vezes falta um gol, um belo de um gol, uma vitória para todo mundo brilhar os olhos de todo mundo e para ver a coisa acontecer, sabe? Porque, infelizmente, os projetos que aconteceram e foram implementados aqui no Amazonas, eles não têm tanta, digamos assim, publicidade por trás deles, sabe? A gente não sabe quem tá por trás especificamente. Assim, eu tô falando do público em geral. Eu, Sim, sim, eu sim. tenho acesso às informações, eu sei onde procurar, Sim. eu sei que. Não, mas
de um público geral, ninguém sabe, porque a ideia é que essa conversa sobre crédito de carbono esteja na fila do banco, no barzinho, né, no almoço de domingo, as pessoas falem sobre isso da mesma forma que falem sobre Uber, sobre YouTube, sobre, né, qualquer outra coisa, né? Então eu acho que falta é um gol, uma grande vitória que a gente possa falar, uau, peraí, isso é um negócio de verdade. E aí a coisa começar a fazer. Vai envolver todos os setores da sociedade, né? O governo, a sociedade civil, os empresários, todo mundo vai ter que aderir e engajar a essa jornada, né? O Estado vai ter que ajudar na regularização fundiária, limpar as coisas e tudo mais. E o empresariado vai precisar apoiar, botar o dinheiro na mesa. Quem está recebendo vai ter que fazer as coisas Fazer direitinho, acontecer, né? fazer acontecer. Porque também, se, por exemplo, um projeto de crédito de carbono vai lá e recebe uma grana pesada e o cara embolsa o dinheiro e não faz nada, prejudica. Mais do que não entrar Sim, dinheiro, sim. né? Então, mas eu acho sim que o Amazonas tem tudo para ser um dos protagonistas brasileiros, se não mundiais, nesse tema, né? E aos poucos a gente vai buscando isso e uma hora a gente vai chegar lá certamente. Gente, para vocês terem ideia, crédito de carbono, quando foi a gente recebe um pouco antes, claro, né, para se preparar para o tema e tal. E aí, quando chegou crédito de carbono, eu olhei assim, aí eu falei, rapaz, será que é uma moeda nova que tá chegando aí? E aí depois, claro, né, eu fiz minhas pesquisas, fui abordar sobre o tema e eu falei, cara, que tema ótimo e tem tudo a ver com Manaus, tudo a ver com a floresta, então. Eh, tem muita gente que não conhece, que não busca essa informação, e tem muito eu acredito que tem poucos também falando sobre isso, que é o que ele falou, né, tem a escassez dessa informação. Então eu acho que, uma das últimas perguntas que eu posso fazer para ti é: que conselho tu daria para o pequeno empresário, para quem se interessou e quer trabalhar ou quer investir nisso, por onde que ele pode começar? No site da Tero tem alguns e-books, comece por lá. Não, Já vou mas acessar já, o Merchan tem que fazer, né? Mas com a certeza. verdade é que existe muita informação disponível na web, né? É importante a gente ter um pouco de calma na hora de consumir esse conteúdo, porque você precisa saber separar uma coisa da outra, né? Não posso dizer que tudo é certo e tal, né? Mas também não posso dizer que tudo está errado, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Mas buscar informações é um primeiro passo, né? E para os empresários, dá uma olhada na lei 15042 de 2024, salvo engano, mas se você botar no Google Lei SBCE, né? Você vai encontrar a lei específica. Dá uma olhada naquela lei e vê se você se encaixa naquela categoria de que você vai ter que ter compromissos, né? Se você não se encaixa, fica atento à atualização dessa lei, porque assim, começa com as grandes, mas uma hora isso vai chegar nos pequenininhos, né? Pode ser voluntário também, né, não Exatamente. tem E assim, para quem possui terra, para quem está no interior, para quem mora numa comunidade ou faz parte de uma unidade de conservação, também é importante olhar porque isso é oportunidade. Seja uma oportunidade de receber investimento, ou seja uma oportunidade de pelo menos aparecer para o mundo, né? Porque invariavelmente você vai ser estado em algum lugar e vai aparecer, né? São oportunidades. Agora, não toma cuidado porque nem 0 nem 80, nem 8 nem 80, né? Não é fácil, mas também não é um bicho de sete cabeças. É possível você conseguir faturar dinheiro, mas você não vai ficar milionário da noite pro dia sem fazer sim. nada. Não caiam nessa conversa, né? Mas é um projeto que tem co-benefícios, ou seja, não é só manter a floresta em pé, é você investir em desenvolvimento sustentável, né? Você vai ter direitos e deveres e como como todo mundo, né? Então, minha dica é procure lá primeiro na site da Tero, tem alguns e-books, e Eu já depois o Google, YouTube, Instagram, tem muito material por aí. Procure informação, porque pode ter vai valer certeza a que eu já pena. vou procurar já. E
Para fechar, né, eu queria que tu deixasse uma mensagem sobre o valor da nossa floresta. Eu acredito que eu possa dizer assim, o valor da nossa floresta para quem está assistindo e onde as pessoas podem encontrar mais sobre o teu trabalho, o trabalho da Terra, sobre você especificamente. Sobre mim é difícil porque o meu Instagram é A só para gente, consumir conteúdo, a né? gente Não é... achou o LinkedIn dele, gente. Também, A gente achou o mas LinkedIn dele. bom, eu tô nessas mídias, né? Instagram, LinkedIn, Uhum. tem os sites da Tero Carbon, né? E as suas mídias digitais, né? De vez em quando eu participo de podcast e outras Qual é entrevistas. o arroba da Terra? É arroba Tero Carbon, salvo engano. É porque às vezes tem ponto, né? Às vezes tem underline, Não, então eu tenho que perguntar porque. eu costumo dizer que eu sou eu sou quem faz o teste do user experience das nossas coisas, porque eu sou super analógico, né? Então, mas enfim, né? A minha mensagem é que o mercado de crédito de carbono para todas as profissões, mas especialmente para engenharia florestal, é um mercado extremamente animador. Ele tem inúmeras oportunidades, cada vez se aparecem mais. É preciso estar atento, é preciso se capacitar cada vez mais. Não relaxem, né? Não achem que aprendi tudo, saí da universidade sei tudo, não. E para os empresários, minha sugestão, minha mensagem é: olhem para isso com atenção, com cuidado, porque vocês podem se surpreender. Eu fico imaginando o primeiro grande empresário aqui no Amazonas que passe a falar assim: o meu produto é carbono neutro. Ao comprar de mim, você está investindo na floresta ABC, né? Então, a gente vai se surpreender com a resposta do público, né? Eu brinco porque a questão das faixas de pedestre em Manaus, né? Eu não lembro de ter visto um programa oficial do governo falando como funciona a coisa. E funcionou, né? Então a gente vai se surpreender com a resposta da nossa população. Em termos de valor da floresta, e aí vai um alô para nossos grupos de pesquisa, né? Em especial para o laboratório de manejo, né? Que é liderado pelo meu pai. Nós estamos estudando cada vez mais para tentar chegar o mais perto possível do qual é o real valor dessa floresta. Mas a gente tem de tudo. Tem biodiversidade, madeira, não madeireiro, carbono, água, e o que você puder imaginar tem na nossa floresta. Então, quem for manejar, quem for fazer algum trabalho de uso alternativo da terra, não tem problema. Não sou daquelas pessoas que, não desmate, ainda vai abraçar a árvore para ela não cair. Não, não é isso. Mas faça isso provido de informações técnicas, provido de bons profissionais. Siga a lei, né? Não procure atalhos para isso, porque Brechas. brechas, porque no final tudo se paga, né? Tudo se paga. Ter uma consciência tranquila vale muito mais do que conseguir dinheiro muito rápido, tá bom? Mas acho que é isso. Obrigado demais pela oportunidade, eu gostei demais da conversa e fico à Isso. disposição aí para bater E, mais e papo. realmente virou uma conversa, né? A gente tava falando antes, gente, que seria um papo bem técnico, bem tudo, mas a gente transformou numa conversa que realmente, tipo, eu gostei de fazer, tive o prazer, inclusive agradeço por todas essas informações, né? Eu acho que nunca é demais. E é isso, galera. Siga o IPDEC em todas as redes sociais, @IPDEC. E aí, Instituto IPDEC também no Facebook, no Instagram, no LinkedIn é Instituto IPDEC também, acredito eu. E eu te vejo aqui na próximo mês, acredito eu. Já terminamos os podcasts desse mês já. Então eu te vejo aqui no próximo mês com o próximo convidado. E Higuchi, muito obrigado por todas essas informações, por tudo que você falou. E vê aí, Matheus no marketing de carbono, tá? As empresas que já estão assistindo aí. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, agradeço. Mas até a próxima, eu fico aqui com vocês, me despeço. Falou!